Salve, gente! Como é que vocês estão? Estou voltando da reunião de Marília, aquela reunião que eu bati um papo com vocês pela manhã. Nós gravamos 2 vídeos. Nós estávamos falando sobre o sistema rodoviário brasileiro. Nós que analisamos as rodovias radiais e no final nós falamos das outras rodovias federais brasileiras, as longitudinais, as transversais e as diagonais. E depois que nós fizermos esta análise, nós vamos falar sobre o sistema rodoviário paulista. Enfim, nós vamos conseguir explicar para vocês então por que SP-333, que nós vamos pegar agora mesmo, não é? Mas primeiro a gente faz aquela introdução para o sistema rodoviário brasileiro. Agora, nesse bate-papo, eu não vou mais falar agora, né, sobre o sistema rodoviário brasileiro, sobre a sistemática do sistema rodoviário brasileiro. Eu vou discutir com vocês agora um pouquinho mais sobre quem sou eu. Tá? Claro que eu estava falando sobre o contexto da minha formação escolar. Nós que analisamos a Lei de Diretrizes de Base 4024/62, a chamada LDB humanista, porque ela valorizava sobremaneira a formação integral do aluno, formação integral esta que levava em consideração, além da parte intelectual, nas 3 grandes áreas do conhecimento que o ensino médio trabalha: biológicas, exatas e humanas, além da língua, evidentemente, que é ensinada desde quando o aluno entra na escola. Então está intrínseco na educação desde o início. Mas, além desta parte, a parte esportiva era muito primorosa, bem como a parte artística, ok? Então, formação global, por isso ela era chamada humanista, e visava muito mais a formação do cidadão do que a formação profissional. Como contraindicação para os políticos, sobretudo, essa educação integral de formação humanista que visava a boa cidadania, ela formava um cidadão extremamente crítico, capaz de avaliar a sua realidade, de sugerir, de opinar, de observar as falhas e os interesses no sistema político brasileiro, que é muito viciado. Bem, evidentemente, com o golpe militar do dia 31 de março de 1964 e, consequentemente, a implantação da ditadura militar brasileira, que vai de 1964 a 1985, é muito claro que esse tipo de formação não interessava ao governo. Até porque daquilo que a gente já discutiu sobre como os militares agiam, sobretudo no que tange à cidadania, eles que não queriam ninguém crítico, ninguém pensante, ninguém sugestivo. Por quê? Porque isso ofende a moral e encobre as suas falhas. Falhas que naquele programa, o mais longo de 30 minutos, eu deixei muito evidente, muito claro. Eu que sou extremamente crítico aos militares. E mais do que isso, além de crítico, eu sugiro que o sistema deles está completamente ultrapassado. A qualquer momento que eles pedirem para mim, eu entrego para eles um sistema que mostra suas falhas, que mostra que eles estão ultrapassados, que combate o crime de uma forma inteligente, sequer armas
armas de fogo eles vão precisar. E isso é insuportável para os caras. O cara tem 30 anos de carreira e eu falo assim para ele, ó, você é anacrônico. Para não falar uma palavra mais forte, vou dizer que você é anacrônico, você é completamente ultrapassado, tá? E eu ofereço a opção para você, só que eu já ofereci em nível municipal, estadual e federal, mas eles não querem resolver. Por quê? Porque senão fica evidente quem eles são. Fica claro o tipo de gente que eles são. E eles só existem por causa do crime. Então eles não querem resolver o crime, senão eles passam a não existir. Então eles alimentam e participam desse sistema, porque é interesse. Eles existem enquanto este sistema existir. Bom, mas tirante isso, é claro que eles não vão querer um cidadão como eu estou dialogando e oferecendo para vocês que existem formas completas em que eles são dispensáveis, em que eles não precisam existir, né? Não precisam, reduzir muito o custo, mas eles não querem. Eles querem o contrário, como o governo Bolsonaro, que quer valorizar algo que está completamente anacrônico e ultrapassado. Então, gente, para eles um tipo de cidadão como eu sou é um estorvo, melhor dizendo. Estorvo, quem dizia antigamente era o caipira. É um estorvo, é alguém que não interessa a eles. Por quê? Porque está mostrando os erros deles, mostrando que em tudo que eles fazem não precisa que eles existissem. A inteligência artificial já é suficientemente evoluída para tornar esse tipo de gente inexistente. Como que eu vou justificar esse sujeito se existe uma forma muito mais barata, muito mais eficiente de resolver os problemas em que eles foram criados para poder resolver? Então esse tipo de cidadão que eu estou dialogando com vocês, para os militares não interessa. Então o que eles vão fazer? Eles estão num país em que tem uma educação de alta qualidade. É óbvio que eles vão querer acabar com essa educação, substituindo essa formação humanista e crítica e ativa e politicamente participante por uma formação rápida, de baixa qualidade e tecnificada. Isto mesmo que você está ouvindo. Quem acabou com a educação no Brasil foram os governos militares. O atual governo Jair Bolsonaro fala. Então dá para perceber que é uma pessoa sem formação, gente. Uma pessoa que não conhece a história do Brasil, não conhece a realidade brasileira, né? Mas quem votou nele? O povo brasileiro. Então pior ainda, pior, né? Então nós herdamos um sistema, os militares, os governos militares, a ditadura militar desmontou a excelente educação que o Brasil tinha. Vocês estão me entendendo? O Brasil tinha uma excelente educação de 1934 a 1964. Os militares vão desmontar. Mas para isso, gente, eles vão precisar criar uma nova lei de diretrizes e bases que aplicasse ao Brasil um novo sistema educacional. Mas enquanto isso não acontece, porque isso não vai acontecer do dia para a noite, não é fácil assim substituir, até porque quando eles entram no poder, eles vão ter que enfraquecer o Congresso, eles vão ter que enfraquecer o sistema judiciário e legislativo, substituindo por títeres broncos, por assim dizer. Eles se tornam, o sistema legislativo e judiciário, marionetes dos militares, fazendo o que eles querem que sejam feito. Os poderes não são independentes. Judiciário e legislativo estará sob controle do executivo. E o que vai acontecer?
Isso não acontece do dia para a noite, mas eu te digo que no começo há um confronto muito forte entre a geração dos professores do salário Fusca com esses militares. Esse pessoal não vai aceitar o conservadorismo e vou além disso, a burrice que os militares vão acabar implantando à força na educação brasileira. Por isso que há um enfrentamento. O grande problema desse enfrentamento é que talvez o pessoal das humanas, que vai ser mais crítico, mais engajado nos movimentos políticos, eles não tinham tanto conhecimento na área de exatas. Porque se o cara tiver um conhecimento grande na área de exatas, ele vai, obviamente, enfrentar uma tropa com um dispositivo explosivo fácil de fabricar dentro de casa, em que é muito fácil você dissuadir uma tropa. O pessoal não tinha essa visão, essa formação, essa capacidade. Hoje é muito diferente. A formação ampla, o estudo amplo, dá ao sujeito comum uma capacidade de enfrentamento muito superior. Ainda mais se houver um antagonismo, se houver uma raiz de raiva, de ódio, de vontade de vingar-se do que esses vagabundos fizeram no Brasil. Então isso pode ficar guardado por muito tempo. Só que o cara tem a capacidade de um enfrentamento e rir da cara desses bandidos, ok? Então existe gente assim no Brasil hoje. Existe. Em caso de uma ditadura militar, de uma nova ditadura, a moleza não ia ser tão grande como foi na época da primeira ditadura militar brasileira, já que o enfrentamento era feito pelos parceiros das humanas e eles não tinham conhecimento técnico, conhecimento do enfrentamento. Bem, mas o que os militares vão fazer? Como eles não sabiam o que fazer, já que é igual o governo atual, que diz que está nomeando ministros técnicos, mas esses caras não sabem fazer nada, a mesma lambança que você está vendo o ministro do Meio Ambiente fazer, o tal do Ricardo Salles. Então essas lambanças eram cometidas na época dos militares, porque como eu disse, o que esses caras sabem fazer é exigir obediência, eles não pensam. Se pensassem, gente, com a tecnologia que nós temos hoje, eles estariam muito mais na frente. Mas eles não têm essa capacidade. Eu tô rindo da cara dos caras, velho. Eu queria um cara desse no enfrentamento comigo, mas pode pegar todos os caras das áreas específicas da parte científica deles, que eu rio da cara deles. E por que eu tenho essa formação? Eu tenho essa formação porque eu gosto de estudar, e se houvesse necessidade do confronto, do embate, faria com o maior prazer, cara. O maior prazer, né? Então é isso. Mas na época, como hoje, eles nomeavam esses Zé Mané. E esses Zé Manés, gente, eles foram nomeados para, em nome dos militares, implantarem um sistema nefasto de educação no país. E desse sistema nefasto, o MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura na época, hoje é só Ministério da Educação, ele vai fazer um acordo com o Ministério da Educação dos Estados Unidos chamado USAID. USAID. Então, vai aparecer o tenebroso acordo Brasil-Estados Unidos, conhecido como MEC-USAID, para implantar um sistema de educação muito diferente deste que formavam cidadãos, sobretudo em todas as áreas esportivas, artísticas e nas várias áreas do conhecimento humano.
em alto nível. Pois bem, gente, primeira providência é sucatear a profissão de professor. Primeira providência. Então, eu tenho que dar um jeito dos bons professores terem outras opções que não estar em sala de aula incitando, preparando a futura geração, inclusive para ser consciente e, se necessário for, ter um enfrentamento direto com essas elites dominantes e, evidentemente, de baixo nível intelectual. Ora, meus queridos, o governo vai começar a achatar o salário dos professores. Simultaneamente ao achatamento, e quando começa esse achatamento, o homem, que a maior parte dos professores eram homens, arrimos de família, ele começa a perder o poder de compra, o poder de consumo, e muitos destes professores ou se aposentam ou migram para outras áreas. Vão se tornar engenheiros, advogados, médicos, enfim. Às vezes cursam uma nova faculdade e migram para outras áreas. Ou às vezes eles eram engenheiros, mas lecionavam matemática e migram para suas áreas de origem. Eu mesmo tive professores médicos, engenheiros, profissionais que, apesar de altamente tecnificados, preferiam dar aulas porque o salário era muito atrativo. Aí, meus amigos, o que vai acontecer? Além desse sucateamento salarial, eu precisava diminuir a qualidade da formação dos professores. Esses militares vão se associar com empresários da educação. Esses empresários da educação, eles vão abrir uma faculdade em cada esquina. Começa a era da Unesquina. Enquanto até a ditadura militar você só tinha acesso a grandes universidades, eram raras as faculdades particulares no país, as universidades com sua elite intelectual é que formava os profissionais brasileiros. Com essa parceria, que qualquer dia eu conto para vocês, que aí mostra a corrupção que existem entre os militares e esses empresários da educação. E hoje, com essas escolas militares, 600 escolas militares no país, já existe indícios de que o sistema voltou, até porque quando o cara sair do poder, ele já está preparando sua própria cama, se é que vocês entenderam. Mas a situação está muito parecida, muito parecida. Então esses militares, junto com esses empresários da educação, parceiros dele, ó, a propina era grande, para conseguir aprovar essas unisquinas dentro do MEC, dentro do Ministério da Educação. Então se abre essas unisquinas, gente, essas unisquinas, elas vão formar gente como se fosse numa fábrica. E a educação não é uma fábrica, pessoal. A educação, ela demanda tempo, paciência, disciplina, qualidade, envolvimento. Educação é um ramo extremamente importante para qualquer país. Na verdade, não existe ramo mais importante. Não existe ramo mais importante que a educação. Não é porque eu sou professor. Isso é uma clareza. O que diferencia um país rico de um país pobre, fundamentalmente,
é a qualidade da educação. Não é à toa que a ONU, para medir o nível de vida dos países, no seu famoso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, além da renda e da saúde, usa a educação como parâmetro. E, pessoal, o governo militar, então, associado com esses empresários da educação, entre aspas, com essa formação aligeirada e de baixa qualidade, vão dar conta de sucatear a qualidade da educação brasileira. Vamos supor que um curso que levasse 5 anos de forma integral para formar um professor, agora eles tinham cursos de finais de semana, só aos sábados, tinham cursos que iam das 8 até as 10 da noite, formando um professor em 3 anos. Quer dizer, né, a um preço de uma pinga se formava qualquer sujeito de qualquer forma, enriquecia os empresários da educação, entre aspas, né? Enriqueciam os empresários da educação. E claro, meus amigos, se formava, se colocava no mercado pior espécie de professor para formar as futuras gerações. O grande drama no que eu vou falar agora talvez seja um pouco pesado, mas entenda que é um contexto histórico, não tem nada que ver com sexismo. Os donos das faculdades particulares, os militares, perceberam que a mulher daquela época era uma mulher mais submissa. Uma mulher submissa, diferente do marido daquela época, que era rimo de família, de uma formação excelente, que enfrentava o governo. Havia um enfrentamento. Então, gente, usando um contexto internacional, que é a Revolução Sexual de 1968 na França, dos famosos protestos de Paris, das passeatas de Paris, aqui no Brasil, a situação da revolução sexual, da emancipação feminina, foi distorcida. E os militares, com essa justificativa furada, eles vão preferir que as mulheres cursem essas faculdades de formação rápida e que a mulher passe a ajudar o homem com o salário da casa, com os custos da casa. Só que o que eles queriam, na verdade, era trazer a submissão da mulher para dentro da educação, para que eles pudessem manipular e criar pessoas menos críticas, menos envolvidas, menos agitadoras na linguagem dos militares. E essa mulher, gente, ela vai ganhar muito pouco. Lembra do sucateamento? Traz-se a mulher, que é o segundo salário da casa, paga-se uma mixaria para ela, mas ela colabora com a formação da família. Ela se sente feliz porque ela se sente emancipada, ela ganha um salário michuruca e os militares conseguem fazer o que eles desejavam. O que é fazer o que eles desejavam? Colocar um novo tipo de aluno menos crítico, menos formado, menos pensante. Pronto. Os militares obtiveram o que eles queriam, que era uma geração alienada. Então, gente, infelizmente, nós chamamos essas professoras formadas de forma aligeiradas e que, manipulada pelos militares, conseguiram formar uma geração menos crítica de salário Avon.
essa outra geração de professores, ela tem o nome de salário Avon. Por quê? A Avon era a grande empresa de cosméticos daquela época. E a mulher, digamos que trabalhava para comprar esses cosméticos, preocupada com o embelezamento. Mas é claro que esta é uma denominação, gente, além de subjetiva, e eu contei para vocês tudo que tem por trás dela, ela é altamente depreciativa. Enquanto nessa primeira geração, de 1934 a 1964, nós temos o salário Fusca, com os homens arrimos de família muito bem formados. Nesta segunda geração, nós temos a geração do salário Avon, moças formadas de forma aligeiradas, o segundo salário da família e que estavam preocupadas, digamos, com a submissão e com uma formação risível dos seus alunos. Aí se dá o desmonte da educação brasileira. E isso vai se tornar lei. Com o temeroso acordo MEC-USAID, entra a nova Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, que vai durar 24 anos. Vai ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 5.692 de 1972, bem no meio da ditadura militar. Então, nós chamamos essa segunda lei, essa segunda LDB, de 5.692/72. Ela é também chamada de LDB americana. Por que LDB americana? Porque nós a copiamos dos Estados Unidos, do acordo MEC-USAID. A primeira LDB, a 4024/62, ela é chamada de LDB francesa, a francesa, porque aquela formação humanista, ampla, de qualidade em várias áreas, ela veio da inspiração da LDB francesa. Então a primeira, a 4024/62, é LDB francesa. A segunda, a 5.692/72, ela é de inspiração norte-americana. Aí nós vamos ter uma outra LDB, que é a 9394/96, claro, de 1996. Mas isso eu conto para vocês mais tarde. Agora eu cheguei na minha casa, eu vou estacionar aqui tranquilamente e nós, evidentemente, vamos bater esse papo em outras viagens com o Sorzão. Desculpe algum palavrão, algum xingamento, mas para expressar o meu menosprezo para certas categorias, para certas atitudes, bandidagem, às vezes a gente tem que falar de forma muito clara e incisiva. Obrigado, até a próxima. Tchau, gente.